Olá, boa tarde, 1h04, é o Sala de Redação desta segunda-feira, depois de uma vitória estupenda do Internacional, 3-0 em cima do Atlético Mineiro e com uma atuação retumbante do jogador Maurício, que aliás é tema da nossa pesquisa interativa que vamos colocar para você agora. Você acha que depois da atuação de ontem, o Maurício tem que ser titular do Internacional? Pois é, então, vamos lá, participe conosco no Twitter, @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH. Para calcário e argamassa, confie na Fida e Tintas Killing, a tinta gaúcha. E a sua colaboração e a sua participação aqui no programa. A Facate e a Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Cicobi, somos feitos de valores. Escuta, Diogo Oliveira. Sim, senhor. Por que o Inter conseguiu tanto ontem naquele primeiro tempo? O que aconteceu? Porque olha aqui, ó, o Guerrinha podia ser um milionário hoje. Se ele fosse um homem de muita fé, ele tinha jogado 3-0 no Inter lá na KTO, tava com a bucha, tava nos emprestando dinheiro, continua pobre, miserável. Tu quer me arrumar um problema? Se eu ficar milionário, tu vai perder o amigo. É verdade, é verdade. Melhor eu continuaria trabalhando aqui no Sala, mesmo milionário. Mesmo milionário? Claro. Eu, ao contrário, se eu fico milionário, eu contrato ele para cantar todos os dias de manhã. Isso, faz bem. Vira o teu passarinho, né? Mas aí, Diogo, o que aconteceu? Boa tarde para todo mundo. Eu acho que é um combo. O Atlético trocando de técnico, mudando o sistema de marcação, marcou muito mal no primeiro tempo, mas o Inter normalmente ele tenta fazer primeiros tempos muito intensos. Ele não conseguiu lá contra o Palmeiras porque estava desenhado errado, né? Sem o centroavante, com 2 extremos, aquilo que a gente já discutiu aqui, o Edenilson e o Depena fora do lugar, e aí as coisas não aconteceram. Aí tanto que o Inter muda no segundo tempo e melhora. Mas o Inter sempre tenta jogar dessa maneira, né? O Inter teve a volta do Bustos ajudou demais, porque o Inter deixou de ser um time só pelo lado esquerdo. O Bustos é o ponteiro direito do Inter, né? E o Edenilson e o Pena devolvidos à sua condição natural, né? Jogando ali no meio campo, partindo de dentro para fora, com o campo de frente, muda demais a cara do Inter, né? O Inter tem alguns jogadores que individualmente estão em momentos assim especiais. O alemão está jogando demais, a gente tem que dizer isso. Ele faz pivô, os números dele são incríveis, assim, ele não tem muitos jogos, ele tem muitos gols e assistências, ele está colaborando demais para a retenção da bola na frente, enfim. Eu acho que o Inter tem assim aquele primeiro tempo, 30 primeiros minutos, né, exemplares, que ele finaliza muito. Já é um time do Inter, do Mano Menezes, que não é só um time de reação. O segundo gol do Inter não tem nada de contra-ataque, nada. O Inter fica lá quase 1 minuto com a bola no pé. Os jogadores do Inter durante 20 vezes trocam de passe, trocam passes, quer dizer, é um time de proposição aquilo ali. Ele teve 30% de posse de bola no jogo, mas pelo cenário, né, Pedro? Fez 3-0 no primeiro tempo. Aí no segundo... Significa dizer que esse troço de posse de bola não adianta nada. Não, acho que adianta, Pedro. Ao contrário, tô dizendo que adianta, porque o Inter tem menos posse de bola e faz com ela algo melhor, quer dizer, tu tem que saber fazer. E a ideia tu tem assim, porque a primeira posse de bola... Bom, né? É óbvio, a primeira posse de bola era assim, a posse de bola era o resumo do bom futebol. Posse de bola é o Guardiola. Aí depois virou o contrário, a gente já começou a achar que posse de bola era a coisa mais improdutiva do mundo. Nem uma coisa nem outra. O Inter com... O segundo gol do Inter é o Mano Menezes tentando dar mais repertório para o Inter. Para mim é o gol mais bonito, o segundo gol do Inter. E ter 30% de posse de bola, quer dizer assim, o Inter não conseguiu jogar. Não foi um cenário, fez 3-0 no primeiro tempo, jogando com 3 jogadores vindo de lesão, Bustos, Wanderson e René. 2 do lado esquerdo, René e o Wanderson. Claro que ele ia recuar mais no segundo tempo, né? E aí deu mais campo para o Atlético. Ô Potter, quanto mais eu te conheço, mais eu chego à conclusão que tu é muito mais inteligente que o Leonardo, que o Bagé, que o Diogo, que esse povo todo. Nunca tive Porque dúvida. tu me diz o seguinte, quando vem o Avaí, o América Mineiro é um drama, mas quando vem o Atlético é uma goleada. Tu apostou essa vez, É uma Potter? coisa impressionante. Eu e o Guerrinha, a gente fez a gente tem um programa chamado Tu Não Tem Condições Psicológicas para esse jogo. Eu vejo. E aí a gente faz toda Live, quinta-feira, né? Uma live, né? E a galera depois vai assistir, né? Pra ver se a gente acertou e errou, né? E essa quinta-feira foi uma festa. E prudentemente, obviamente, eu e o Guerrinha não falamos nada de Inter e Galo, né? Não falamos nada. A gente não fez nada nesse jogo, porque esse jogo estava aberto.
Tava perigoso. Mas o Guerra faz as suas apostas. E o Guerra apostou empate e vitória do Inter. Então ele acreditava. Porque o Guerrinha também, com convívio comigo, começou a entender que isso é uma verdade. É uma verdade. O Inter jogou 4 partidas que eram 4 derrotas, Pedro, em outro tempo. 4 derrotas. Ninguém ia reclamar. De perder na Arena da Baixada. São Paulo e Inter no Beira-Rio, talvez. Ali sim, ali dava para lutar por uma vitória. Talvez a vitória do Beira-Rio fosse essa. Ia perder pro Palmeiras e aí contra o Galo ia ser difícil, né? Se ganhasse seria um milagre. O Inter não perdeu para o Atlético Paranaense, deixou pontos contra o São Paulo. Teve aquele jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo de 2 tempos distintos, né? E socou o Galo. Né? Socou o Galo. O Inter jogou muito mais contra o Galo do que jogou contra o América Mineiro, 2 times de Belo Horizonte, né? É uma cara desse Inter dos últimos tempos, Pedro. E tu pode ver que nas entrevistas do Dan Molinar, nos jogos do Beira-Rio, como tem galera falando isso. É incrível. A galera acredita mais no Inter contra o Atlético Mineiro porque sabe que o Inter vai estar concentrado, sabe que o Inter vai estar querendo. Né? Porque o Inter contra times menores perde para ele antes de perder para os outros. Né? É ele que faz perder pro Globo, é ele que faz esses problemas. Enfim, mas também aproveitou o momento do Galo, que não é o melhor momento da temporada, um momento de troca de treinador. Né? O Galo que foi atropelado pelo Flamengo, né? Aquela coisa que a gente assistiu. Tem que fazer isso mesmo. A pergunta é, se consegue fazer isso contra o Juventude no Beira-Rio? Eu achei que tu ia perguntar qual é o tamanho do Melgar. Eu achei que ia ser a tua pergunta. Que o Melgar, eu imagino, Melgar no Beira-Rio, né? O Melgar no Beira-Rio, eu imagino que o poder de concentração vai ser 100%. Não, mas o Inter tá tratando o Melgar, pelo que eu percebi ontem, né? A gente deu para perceber ali no vestiário. O Inter tá enxergando o Melgar pelo jogo, 40 mil pessoas lá era a equipe. Colo-Colo, né? Teve a vacina. Jogo, exato, teve a vacina, ele tá vendo como se fosse um Atlético Mineiro, assim, como mas esse tipo de competição, né, chama para o jogo, foco, ele né? É decisivo de qualquer maneira, né? O vestiário já entendeu que vai preservar no Brasileiro para salvar a volta contra o Melgar. Então todo mundo já sabe ali que esse é um jogo decisivo. Então o cara joga decisivo porque tá todo mundo falando para ele. A reclamação no pontos corridos ninguém vai dizer que é decisivo contra o Juventude. Vão entrar com a forma que entraram contra o Atlético Mineiro? Que contra o Colo-Colo era eliminatório, não foi, né? É que tem uma questão, Potter, tem uma questão de conceito de jogo, de ideia de jogo. Por exemplo, se a gente for ver os 3 gols do Inter, o primeiro gol é uma afastada de bola do mercado, o alemão ganha a disputa, né, no alto, e aí a bola sobra pro Maurício, tem um buraco ali no meio do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, numa transição de um técnico para outro, trocando identidade de jogo, não é problema do Inter. Parece o Flamengo quando veio com o Dorival aqui no Beira-Rio. Que tem um monte de qualidade e não tem time. Não, mas é que não existe uma chavetinha no jogador que tu gira, né? Marcação, né? Que tu gira e o jogador sai jogando daquela forma. Não continuar ganhando é complicado, né? Como é complicado continuar ganhando, né? Para qualquer um. Não, pra qualquer um. É difícil. Bicampeonato da Champions, só o Real Madrid. Né? Porque aí é o Real Madrid. Aí não tem graça, ganhou 27 Champions, né? Tem uma os cultura, outros, né? É muito complicado chegar no vestiário vencedor e continuar, continuar. Galera, vamos concentrar, não concentra. Mas o próprio Real Madrid, Potter, esse título, a 14ª, né, como eles chamam, Champions League, que foi com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, eles não estavam prevendo para esse ano. Tanto que eles trazem o Ancelotti para fazer um trabalho, uma transição do time da era Cristiano Ronaldo, da era Bale. Sim, mas não é um bicampeonato, Léo. É que o Real Madrid ganhou um bicampeonato agora há pouco tempo da Champions, né? Eu lembro do Guardiola falando, olha, bicampeonato na Champions. Difícil. Porque tem os adversários também, né? Tem que avisar os adversários. O Real Madrid, o jogo foi se apresentando, né? É que é difícil, mas surpreendeu o próprio Real Madrid a maturidade desses guris. Mas enfim, no caso do Inter, é que o Inter tem uma ideia de jogo. O primeiro gol é esse chutão do mercado, o alemão ganha a disputa e o Maurício faz o gol. O segundo, sim, é uma bola construída. O René rouba do lado esquerdo, a bola transita. O Inter, eu contei ontem, durante o jogo eu voltei a imagem e contei, foram 52 segundos de troca de passes. Então, 20 toques na bola de jogadores do Inter. E se passa pelo Wanderson, tinha acho que o Depena atrás, né? O Inter trabalhou bem a bola. E o terceiro gol é uma roubada de bola do Edenilson na saída no meio campo. O volante do Atlético está saindo, ele rouba a bola e abre o contra-ataque. Por que o Inter não faz isso com o América? Sofre, vai fazer o gol aos 50 minutos do segundo tempo. A bola tá no pé dele. Porque a bola tá com ele. E aí ele tem essa dificuldade. É uma ideia, é uma questão de estilo de jogo. Mas, Léo, aí que tá. Mas assim, em algum momento o América vai ter a bola no pé. O América Mineiro. O América teve 24%, 26% de posse de bola. Ele não quis jogar.
Por que não Mas o rouba a América bola é em tão algum inferior ao momento? Internacional, que o Internacional tem ganhado o América com mais facilidade e ganhado o Avaí também. Mas o Avaí errou 50 gols. Mas o grande, por vezes, ele te deixa mais espaço, né? Por mais que ele tenha mais qualidade Foi o caso quando ele ontem. tá com a bola, o caso do Atlético. No segundo tempo, o Daniel, goleiro do Inter, beirou a perfeição, eu né? concordo, Pegou tudo. eu concordo. Mas E o se- América é tão menor que o Internacional que tu tem que ganhar dele. Não, aí sim, é o clichê que a gente usa, né? Quando Mas tu o joga segundo contra o gol do menor. Inter, tem que embora ganhar. tenha roubada de bola, ele se dá com a defesa do Atlético posta. O Inter Ô, ficou ô, tramando ali ô, pelo lado Diogo, direito e arrumou espaço. Tem uma frase de todos os treinadores. Todos os treinadores, a gente vai acompanhar uma coletiva depois, e eles falam exatamente a mesma frase, não interessa o sotaque português e espanhol aqui no Brasil, que é: o Brasileirão é muito difícil. Aí tu fica assim, vai me dizer que o jogo contra o Cuiabá é difícil. Todos os treinadores falam isso. Eu vou começar a acreditar. É que tu tem Eu um vou começar a cenário acreditar. diferente. O Tinga diz muito isso, assim, perguntam pro Tinga, né, Bagé? É mais difícil jogar na Europa ou aqui? E ele diz que é mais difícil jogar aqui pela logística toda, né? Tu tem que viajar, tu joga 3 graus num dia, numa quadra, daqui a pouco tu vai jogar 40 graus longe pra caramba numa outra cidade, enfim, isso tudo atrapalha também, né? Não é só a questão do campeonato em si, mas do cenário todo diferente, né? É que Logística quando tu completamente diferente. Quando tu tem uma logística dessa, tu tem um calendário que te obriga a jogar uma decisão de Copa na quarta e jogo de pontos corridos no domingo toda semana, tu acaba te desgastando e tu nivela por baixo. Aí o que acontece? Tu pega um Cuiabá, tu pega até o Atlético tá nas competições, mas tu pega o América, esses times menores, esses times acabam tendo uma semana livre, ou eles acabam se Palmeiras ganha regimentando. deles. Mas o Palmeiras é muito melhor do que todo mundo, né, A Pedro? qualidade por porque qualidade, melhor, né? Qualidade. E mesmo assim perdeu pro Ceará dentro do Allianz Parque. Fortaleza, perdeu pro Atlético Léo. Paranaense. O Fortaleza vai ter uma semana de treino agora, algo que não tinha desde março. Fortaleza, vai ter essa primeira vez a semana, uma semana inteira para treinar. Só que o Palmeiras descontou a fatura, né? Ontem pegou o Ceará dentro da casa dele e passou. né? Mas ele tinha perdido, né? Enfim, por isso é descontou que a fatura. ele nivela. E tem um outro ponto, Potter, que esses dias eu tava vendo o Fernando Calas, nosso amigo, que trabalhava no ASA, agora Madrid, tá na né? Reuters. Ele mora em Madrid. E o Calas, e aí acho que um dos participantes do Bem Amigos pergunta pro Calas como é que eles veem o Campeonato Brasileiro lá. E o Calas, que eles não entendem, os colegas dele espanhóis, como é que no Brasil tem 8, 10 times do porte, né? Não estou falando aqui de orçamento, de nada. Estou falando de tamanho e abrangência do Real Madrid e do Barcelona. Porque lá o Real Madrid e Barcelona tem torcidas em todo o país. Nós estamos falando de um contingente menor, mas são clubes com uma massa de torcedores grandes. E aqui no Brasil nós temos pelo menos 8, 10 Atlético, Real Madrid e Barcelona, porque nós somos um país continental. Então, tu chega no Rio Grande do Sul, tu tem o Real Madrid e o Barcelona no Rio Grande do Sul, tu tem o de Minas Gerais, tu tem no Rio de Janeiro 3 ou 4 Real Madrid e Barcelona, em São Paulo igualmente, e eles não entendem isso, que tu tem 8, 10 clubes gigantes disputando o mesmo campeonato. A realidade Avisa eles deles é que que tu nós tem temos 2. 8 milhões de quilômetros quadrados que eles começam a entender. É o continente inteiro, né? por isso. E também o jeito que se espalha o continente, né, Léo? A Europa se espalha, parece uma bobagem isso, mas a Europa se espalha lateralmente. Então a temperatura quase sempre é a mesma nas competições, Claro, né? Aqui no Brasil não, né? A América inteira, né? Porque tem Sul-Americana e Libertadores se espalha, né? Aliás, a Libertadores podia voltar sendo um semestre só, né? Eu sei que não vai voltar porque é a causa da televisão e bababá. Eu sei. Mas era mais fácil, né? De comandar ela, né? Ela tinha que voltar pro primeiro semestre. Para calendário, sim. Porque dá pra acumulá-la. Joga a Copa do Brasil pro segundo semestre. Eu sei que isso foi uma guerra de televisão, guerra de direitos de vídeo, que se espalha as competições, né? Pra ter a competição lá. Mas isso melhoraria muito a vida. Muito a vida. Ali atrás a gente lembra, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Só que quem verdade. tem os direitos econômicos da Copa do Brasil, os direitos de transmissão, ele não quer que o Flamengo fique de São fora. 13 né? datas, O Léo, Atlético, que um time Palmeiras. precisa até a final agora, né? Antes era 14. Isso. 13 datas da Libertadores. Tu resolve a Libertadores em 13 datas. É que é uma questão comercial, Faz ela né? em 3 meses. Aí tu perde os principais que estão na Exato. Libertadores nas fases iniciais da Copa do Brasil. Eu lembro que a gente vai de Santana novo Mas se pro tu lado botar, comercial. Bagé, se tu botar cada uma num semestre, aí tu não precisa fazer a regra de tirar. Mas tu imagina, Potter, a Libertadores hoje, se a gente for fazer uma média dos últimos anos, ela tem entre 7 e 8 clubes brasileiros. Os 7, 8 primeiros do Brasileirão, tá? Tu tira esses 8 clubes
da Copa do Brasil, como é que fica a Copa do Brasil? Não, mas aí não Quem é que vai tiraria, jogar a Léo. Copa do Brasil? Porque aí tu teria. Não, a Copa do Brasil sim. também é pressionada. Esses times que estão na Libertadores, eles ganham até prêmio. Entram direto na fase antes das oitavas, eu não sei como é que se chama. Né, na terceira fase. Na terceira fase, né? Dá um prêmio pra quem tá na nas Libertadores. oitavas. Então aí fica um pouco mais fácil, né? Menos datas, né? E aí os times fortes entram mais tarde. Enfim, um jogo só faz essa fase aí. Né? Já tá acontecendo isso na Copa do Brasil com um jogo só, né? Daria pra ficaria mais distribuído. Tô olhando aqui, Leonardo, para ter o desespero. Porque tu sempre fala dessa coisa de logística. O Inter sairá de Arequipa, terá que ir primeiro para Lima, e de Lima a Fortaleza são apenas 5.448. E vai jogar na altitude, hein? Não é uma super altitude, mas é altitude. E acho que o Inter pode pegar a gente e já trazer para Porto Alegre. Fazer um time completamente alternativo lá em Fortaleza. Tu quer ver, Potter? Eu tava dando uma olhada, teve uma final eu acho que foi Liga Europa, que ela foi no Azerbaijão, né? No extremo leste. Aí eles sentiram a maldade que é. Pois é, mas aí eu fui medir. Se tu Deu pegar 300 Londres, quilômetros. Não, é Porto Alegre e Recife. É Porto Alegre e Recife, Porto Alegre e Fortaleza. Isso o Grêmio e Inter fazem, o Grêmio agora mais, até porque o Grêmio tá jogando mais no Nordeste pela Série B, mas na Série A, pelo menos 3 vezes durante o campeonato, porque tem 2 de Fortaleza e geralmente tem um de Recife. Não é o impacto, né? Então, assim, eles não estão acostumados com isso. Eles viajam de trem ou de ônibus. No Campeonato Nacional é trem ou ônibus. Não tem viagem, dificilmente tem viagem de avião. Né? Talvez seja em Portugal, ali nos Açores, na Ilha da Madeira. Né? Ou quando o clube tem alguma urgência, ele faz uma viagem. Mas é viagem de 40 minutos, não mais do que isso, 50 minutos. Aqui não, aqui se faz viagem de 6 horas. Se cruza o continente para jogar, né? É o que vai acontecer com o Inter agora. O Inter vai cortar a América do Sul ao meio. Ele vai sair do extremo, ele vai sair do Pacífico quase para ir pro Atlântico. Mas ele vai com muita confiança, né? O Guerrinha falou bastante nisso na transmissão, ele tem razão. E ele vai não apenas com a confiança de ter feito 3-0 no supercampeão brasileiro, etc, enfim. E de com a vacina do Colo-Colo. Né? Com a vacina, eu até escrevi. Procurar mais no primeiro jogo, né? Vitamina e vacina. Vitamina dos 3-0 e a vacina do jogo lá do Colo-Colo. Mas, assim, ele tem algumas recuperações individuais que são muito importantes. O Maurício estava meio alijado do contexto por culpa dele, ele não estava bem. E aí, se não tem Alan Patrick e não tem Tyson, tu tem um jogador que faz o que fez contra o Atlético, bom, isso tem uma outra cara. O Bustos voltou bem, ele é importante do lado direito. O Wanderson não está mais descontado. O jogo dele foi de altíssimo nível novamente. Então, tem alguns jogadores que o Inter queria recuperar e uns que ele precisava recuperar emergencialmente, como o Maurício, para o jogo com o Melgar, que ele consegue nessa partida, né? Então ele vai com muitas opções para o jogo de lá. Bom, o alemão nem vou falar, né, Pedro? Porque... Guerrinha, a diferença dos laterais, Guerrinha. O Bustos perto do Everton é o Carlos Alberto Torre. O Carlos Alberto Torre. Não, o rapaz deve ser terceiro reserva no Vasco, entendeu? E eu fico cabreiro porque o Bragantino leva jogador para lá para criar e revender. E o Bragantino abriu mão. Então... Essa contratação é do Mano Menezes, né? Eu sei, eu vou esperar para ver, né? Que trabalhou com ele no Cruzeiro. O Mano, por tudo que está acertando, tem direito de errar, né? Contratação é assim, contratação tu acerta e erra, isso é do jogo. Esse menino, Guerrinha, ele tem uma história muito legal. Ele foi chamado para compor um treino da seleção brasileira, ele era da Sub-20. Ele deu uma caneta. Ele deu uma caneta no Neymar, o Neymar não gostou, ele claro. Ele disse que não gosta de ser lembrado por isso. Mas ficou marcado. Enquanto ele não emplacar em um clube, e ele já Vamos passou falar sempre isso dele, né? Cruzeiro, Bragantino, Vasco e agora Inter, se ele não emplacar, ele vai estar com 40 anos sendo apresentado, os caras, e aquela caneta no Neymar? Vi uma explicação dele agora, que foi a troca de técnico, que botou ele na reserva. Se o jogador é bom, troca o técnico, o cara segue jogando. Isso é tudo conversa fiada. Ele vinha mal. Claro. Bom, o jogo ontem, o jogo internacional ontem foi efetivo, né? Não teve a bola, jogou sem a bola. Mas quando chegou lá na frente, chegou e definiu. Ao contrário do Atlético. O Atlético, eu lembrei ontem, o Atlético depois do primeiro jogo contra o Flamengo, que ele fez a vantagem, depois foi decidir no Maracanã, quando perdeu no Maracanã, o Atlético desapareceu. O Atlético não consegue mais, tem dificuldade em todos os jogos para ganhar, todos os jogos. Tem alguma coisa que não está bem. O Hulk
não está conseguindo entregar o que ele que anularam o Hulk. Tem O tudo isso. Nátio Fernandes não jogou bem. Eu nem vou Tá botar sem tanto força. na conta do treinador, porque o treinador mudou ontem. Agora, ontem também o Daniel trabalhou bem, vamos deixar claro. O Atlético teve chance de fazer gol. Tá? Então, o time para quinta-feira, o time não tem que mudar. O time tem que deixar isso aí. Inclusive, eu acho que nem o técnico tem que mudar. Segue o Sidney. Entendeu? Deu certo com o Sidney, segue o Sidney, o Mano vai lá para cima. Depois o Mano assume de novo. Bom, o Maurício antes do jogo disse, eu não escalaria. Pelo que ele vinha apresentando, não escalaria o Estevão. E ele foi lá, me calou a boca, fez 2 gols, jogou uma partida bem legal, tudo. Eu manteria ele no time agora. Até para dar moral para ele, entendeu? Fez um partidaço desse, tu vai tirar? Não, deixa lá. Ah, mas e o Alan Patrick? É melhor do que ele, é especialista. Mas tu tem opção de banco, vem de lesão. Se precisar, bota o Alan Patrick durante o jogo, mas não mexe, deixa como tá, deu certo. Entendeu? É um jogo que o Inter vai ter cuidados para não sair atrás, não tem que fazer de novo epopeia no Beira-Rio. Né? Eu não conheço o Melgar esse. Eu acho que não é tanto quanto foi o Colo-Colo. Né? E dá para encarar bem lá e trazer para cá e aqui, entendeu? E aqui degolar a questão aí e seguir vivo. Eu estou escrevendo aqui, Guerrinha, sobre o Melgar e o que eu consegui apurar aqui, conversando até com jornalistas locais lá. É um time que ele virou meio que o símbolo de uma região, né? Arequipa é a segunda maior cidade do Peru e o Melgar está fazendo com que a segunda maior cidade do país bata com a primeira. O Melgar, desde 15, ele vem participando de competições continentais. Tem um dono que está injetando dinheiro, botando muito dinheiro, forma bons jogadores e dentro da sua casa ele é muito forte. Claro que tem todo um contexto, né, de futebol peruano, que a gente viu agora a seleção peruana não foi para a Copa, tem uma dificuldade técnica, mas o Melgar não perde em casa. Eu perguntei para esse colega que é de uma TV lá da cidade de Arequipa sobre o estádio. Ele disse, não, joga no estádio da universidade, 40 mil lugares, e a previsão é de 40 mil lugares ocupados contra o Inter. Se fala desse jogo desde sexta-feira, quando o Melgar jogou pelo Campeonato Peruano. Ele é o atual campeão, né, do torneio Apertura e ele não perde em casa. Ele perdeu um jogo em casa em 20 nesse ano. Eu não duvido. Faz dos seus domínios, Maurício, uma arma. Eu não duvido, Léo, que o resultado e o desempenho do Internacional ontem mexa na estratégia do Melgar. Num primeiro momento, o Melgar pensando, vou para dentro deles, guardo 2, a lá Colo-Colo, depois me defendo lá, disse, rapaz, não posso ir tão para dentro deles assim. Porque a confiança que o Inter gera para si e o respeito que ele gera lá, a gente ainda não tem essa dimensão, porque é ganhar do campeão do Brasil e da Copa do Brasil com a naturalidade que ganhou, né? Isso tem efeito fora daqui também. Buscando informação também sobre o Melgar e conversando com as pessoas, enfim, o nosso ofício, né, de jornalista. É um time que joga muito pelos lados e usa muito o centroavante. Quer dizer, é um time que joga pelos lados, coloca a bola na área. Ele procura jogar assim, né? Não tem assim tanto repertório, mas é um time de muita força e que quando joga em casa, ele tenta fazer muito isso. Ele vai ao fundo e busca a bola do centroavante. Mas já quando falo em calendário aqui no programa, eu fico pensando o seguinte, Maurício Saraiva mora em Porto Alegre. Sim. O jogo é em Porto Alegre. Aí a Globo dá uma passagem de avião para ele a Belo Horizonte para comentar em Belo Horizonte se ele é de Porto Alegre. Mas o jogo isso, é em Porto Alegre. mas Encate, esse calendário é uma loucura. Mas isso demonstra a importância de um global. Claro. Porque como a transmissão era como mandante equipe de Belo Horizonte, os caras não vão ter o Maurício à distância, eles queriam ficar perto do Maurício também. Eu compreendo. O Pedro, é claro que quem tá vendo... E a diária pinga, né? Quem tá vendo o programa já tem noção da desfaçatez, não mexe o músculo na cara do Alex para dizer o que disse para mim. Aqui de perto, isso é ainda mais impactante. Mas elogio, Alex, eu vou aceitar, eu não vou discutir, eu não vou dizer não é tanto. Não, é isso mesmo. Ô, Bagé, a última vez que eu viajei de avião, Bagé, a última vez que eu viajei de avião foi de Transbrasil. Ah, Léo, não faz assim. Eu peguei rodízio. Eu peguei rodízio de picanha na Varig ainda. Tu não teve aí, Léo? Tu não teve agora o jogo com o Atlético Paranaense que foi lá? Tu não fosse lá? Foi de ônibus.
Não, eu de coração estava lá com a Rádio Gaúcha. Eu achei que tu tinha ido. Porque eu já fiz duas viagens assim de jogos com o Atlético Eu Paranaense. não quero tem TV, né? Quando é que vão liberar comentarista para poder... isso aí virou... Guerrinha, essa é a pergunta, Guerrinha. Tem 70 mil torcedores. Mas estão brincando com isso aí, cara. Estão sacanagem com isso aí. Não, e aí tu abre a janela da cabine e o cara tá do teu lado. Um monte de gente ali. Pedro Ernesto, eu não pertenço mais à diretoria, mas o Pedro é primeiro vice-presidente. Não vem. Pedro pode ver isso aí. Porque é bom lembrar, né, Léo? Isso aí é uma decisão, esse é um protocolo da CBF que não faz o menor sentido. Do início da pandemia. Do início de uma pandemia, que não cabe mais, porque a cada vez que 40 mil pessoas no Beira-Rio se abraçam para o gol, e elas estão, na sua grande maioria, graças a Deus, vacinadas, nem tanta maioria com as 4 doses, mas poderiam estar, mas enfim, como é que você dentro de uma cabine faz uma limitação como a CBF obriga as rádios a fazer? E aí é claro, Diogo, que um repórter... Olha só, Léo, um repórter fica atrás do gol, tá? O outro repórter não pode ficar atrás do gol porque só cabe um no campo. Claro que o depoimento de trás do gol você não vai fazer de tubo. Então você faz da cabine. E aí ocupa uma vaga que seria do comentarista e, naturalmente, a rádio sensatamente coloca o comentarista aqui. Mas isso não faz sentido. Se incluiu nessa contagem, Léo, os técnicos de externa. Isso é esdrúxulo. Porque nenhuma rádio vai pro ar se não tiver técnico de externa presente no estádio. Então ele precisa ter uma contabilização diferente dos profissionais. Todo mundo fazendo parte do mesmo quantitativo. Só para o ouvinte entender, Diogo, só para o ouvinte entender, aqui quem fez a CBF, ela limitou a 5 pessoas por equipe de rádio. Né? Isso o Leonardo da Costa. O cara que limitou não sabe que precisa de 2 técnicos. Mas aí o que acontece? A gente está indo com o narrador, com os repórteres, 3 repórteres, né? E mais o técnico. E muitas vezes é necessário que a gente tenha 2 técnicos, porque um fica na zona mista e outro fica na cabine, senão o cara fica subindo e descendo escada a tarde toda. Sempre né, Léo? Sempre isso, tu tem que ter um operador de externo. Sempre. Aí é uma interpretação minha, tá? E abre a margem para essa interpretação, pode ser que eu esteja errado. Até eu trouxe aqui a entrevista que a gente fez com um especialista no Ponto Futuro, no podcast, sobre a nova Lei Geral do Esporte, em que há um artigo ali que vai dar para os clubes o direito não só à imagem do jogo, como é hoje, mas também ao áudio do jogo. Isso significa que os direitos para a transmissão de rádio serão comercializados, o que é nefasto para um meio democrático, popular e que é a cara do Brasil, num país continental, o rádio, né? E o rádio esportivo, a importância que ele teve. Para mim, essa limitação, é claro que tem ali a bandeira do protocolo e a gente precisa respeitar o protocolo. Ninguém quer desrespeitar o protocolo aqui, deixar bem claro. Tem que mudar o protocolo, não é desrespeitar. Ele precisa ser atualizado. Só para encerrar, Bagé. Para mim, isso já é um movimento muito claro de limitação das rádios diante desse novo cenário que está se apresentando. Anterior a esse processo, porque essa mudança, a modificação da Lei Geral do Esporte, ela tramita no Congresso Nacional anterior a 2017. E a pandemia ali 2019, né, para 20. Se a gente pegar o contexto inteiro, é porque se tentou, de certa forma, se comparar à Europa. Só que na Europa, a pirâmide é invertida na relação que nós temos com os veículos de comunicação no Brasil. Na Europa, você tem mais TVs, mais jornais /tabloides e menos rádios. No Brasil, se tem muito mais emissoras de rádios, menos emissoras de TV e jornais. Então, é completamente oposta à realidade. Então, tentar comparar a realidade da Europa com a realidade de cobertura de veículos de rádio no Brasil... Não tem a prova Bagé, é que na comercialização de direitos, Pedro, por exemplo, o mercado brasileiro, e isso a gente ouvindo especialistas, ele é muito peculiar, porque na Europa, se a gente quer pegar a história da Europa, a TV aberta já não entra mais tanto nos pacotes. Porém, aqui no Brasil, no momento de vender direitos de transmissão, a TV aberta ela tem uma fundamental importância, porque nós somos um país empobrecido, continental e ainda carente de conexão à internet. Então, o velhinho que nem eu que não sabe pegar o streaming. Além desse ponto novo, né, que as pessoas de mais idade estão tendo dificuldade para acessar o streaming, né, essa questão é bem simples. Se o público pode se amontoar, nas cabines também pode. É que o objetivo não é esse, Guerrinha. Eu sei. A questão não é sanitária. A questão é essencial. O trabalho da imprensa para abrir espaço para transferir os direitos, é isso? Tu proibiu. É isso? Não, mas eles não usam isso. Eles proíbem por causa olha, daqui a pouco é muita gente aglomerada. Cortina de fundo, então, isso aí esse argumento cai por terra. Pois é. Olha aqui, quantos tem ali na geral?
Ali tem 40 mil. E pode? Pode. Aqui vai ficar 6, não pode? Não, 6 não. Mas por que não pode? Aí ele não vai ter argumento para te dizer. Então tem que terminar com isso, cara. O protocolo está equivocado, o protocolo, seja lá a razão que ele exista como existe hoje, ele é equivocado, insensato, burro e talvez com intenções esquisitas, como estamos acabando de concluir. Eu só posso concluir isso. Pois é, pois tem é. lógica. Mas a questão sanitária não é. Mas, Diogo, se for só a questão do vil metal, como diria o outro, você comprou o direito, você bota a sua família dentro da cabine, então. Porque se a questão for dinheiro, aí no ano seguinte, decide-se que dá para botar 7 caras na cabine. Porque você comprou? Não, aí não faz sentido. Não faz sentido. Alô, senadores. Vocês, senadores, têm a chance de evitar este crime contra a população ouvinte de rádio. Tem um trabalho sendo feito muito forte. Eu iniciei na época que era presidente, hoje com o atual presidente Rogério Amaral, que tem ido constantemente ao Congresso Nacional, com alguns senadores que fazem parte da bancada, alguns até porque são homens que começaram a carreira no rádio, então tem esse interesse também de defesa. Tem um trabalho muito forte. O grande problema é conseguir convencer a CBF. Que chega sendo na CBF, a CBF tem alguma cortina diferente. E com a mudança da presidência da CBF, isso piorou bastante. Mas o Rogério Amaral vai conseguir, né? eu vou oferecer para ele o vinho Aurora Reserva. E tu é primeiro vice-presidente, pode tomar junto esse vinho. Vai lá, Pedro. Pedro. Vai lá, não, esse eu vou oferecer pro... Tu pode mandar para nós, né? Rogério Amaral, tá? Pode mandar para nós. O vinho Aurora Reserva, só para dar uma ideia para vocês, já ganhou diversos prêmios. Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha, e a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva é feito para você. Agora vou falar para vocês de uma outra novidade importante que está chegando aí, hein? É um tênis Fly, tá? Um tênis cheio de estilo. Vou comprar um. Mega confortável, tá? Tão leve que parece que tu tá sem nada nos pés. E lindo, né? Tá de pé descalço. E lindo. Lindo, maravilhoso, tá? É aquele tênis com muito estilo. E é da Fiber. Então, olha aqui, ó. Vai conhecer logo o teu Fiber, em fiberoficial.com.br. Sabe lembrar, que hein? Eu já tenho... Tênis Fly. Eu já tenho uma coleção da Fiber, né? Porque nós todos aqui usávamos as máscaras, né? Sim. No momento mais complicado ali, alguns usam, eu uso, por exemplo, eu tenho a minha sempre no carro ali, em algum ambiente eu acabo usando, quando tem muita gente. Depois, a meia, aquela que dá firmeza, né? O cara não deslizar. E agora o tênis. O tênis, o que eu lembro é que a gente foi apresentado ao tênis num jantar lá na... eu e o Maurício quase fazenda, né? Na fazenda do Pedro. Na fazenda. E nos deram... Lembra, na Alex? Estância era um pé... Latifúndio produtivo. O Potter... A Estância de São Pedro. Só tinha Estância é demais. Tinha um pé para fazer o teste, assim, era uma demonstração. Eu me tremi todo, que eu queria levar o pé para casa. Bonito. E depois o outro eu completava. É tão bonito o tênis, que o Maurício queria andar com um só, que era a prova. Os caras estavam testando, mostrando. Eu já me contento com o cadarço. Sabe que o Maurício é balaqueiro, né? Sem cadarço, Guerrinho. O Maurício usa sapatos de golfe, né, Pedro? De vez em quando ele vem com um sapato de golfe. Balaqueira, assim. não ouvia faz tempo. O Maurício é o cara mais elegante do saldo. Disparado. E mais modesto. Quando ele vem com aquela manta da África do Sul, sabe? Que combina com todo tipo de cor, é mais modesto. Maurício está calçando um sapato hoje, Pedro, que eu pedi emprestado. Se ele me emprestar, eu vou sair correndo e penhorar. Paga o apartamento. Maurício Saraiva, homem de Porto Alegre, que no jogo de Porto Alegre viaja para Belo Horizonte para fazer... Para saber com quem que tá lidando, né, Pedro? Nunca vi. E a diária pingando. Olha aqui, ó. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Gold, com uma vista inacreditável. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado ali na rua Azevedo Sodré, esquina com Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Minuto grande depois, né, Pedro? Depois. Pra gente atender a torcida que põe mais torcedores dentro do seu estádio, né? Depois do intervalo a gente põe. Mas que atualmente está jogando menos vezes, que eu digo, né? O problema é que eu tenho que todo dia eu ouvir 2h30 do Bagé. Esse é o meu problema. Eu também. As mesmas piadas do Bagé faz pra mim, eu faço pra ele no bola antes, aí depois a gente vem pra cá.
Faz o Imagina mesmo se- trabalho, como se É. não tivesse visto no programa. Imagina se o eles bola quisessem aumenta, ou se o aumentar sala o tempo aumenta. do Sala. Ah, tá na Aí, hora de Deus aumentar o livre. sala, hein? Aí eu e o Bagé vamos pedir pra sair, os dois juntos. Tá bom. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Feliz Dia dos Pais, Grupo Zafari. Acontece, Maurício, que eu acabei de ouvir a propaganda, o jingle que foi feito pela agência do Zafari, pelo Roberto Filomena, e tem um cara cantando Guri, eu fiquei com ciúme. Portanto, estarei ligando hoje para a família Zafari, incomodando, enchendo o saco, que eu queria gravar, para que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Bagé, só sexta-feira tem jogo. Deu, olha aqui, ó, sábado, domingo de folga. Que fase está vivendo o Grêmio, sabe? Folgado, líder, claro que perdeu 2 posições, tá só 5 Como pontos líder? na frente do quinto. Deu uma assustadinha, mas é café pequeno, Mas, né? o Alex, você lembra, o Denis Abrão outro dia deu uma entrevista pós-jogo, muito honesta, dizendo assim, olha, às vezes a gente se perde, essencialmente a fala era assim, às vezes a gente se atrapalha porque quando dá consciência de que a gente está onde está. Ah, sim. E quando vem um jogo que você joga, Diogo, no início de uma semana e só vai jogar de novo na outra sexta-feira, essa é uma das cenas que você diz, pô, isso é Série B. Que não é o lugar não do tem Grêmio. jogo, né? Ele Não te tem anestesia, jogo, os todos outros fazer, jogando a rodada aí, vai tá. abrindo semana fora, é muito esquisito. Mas é muito fora sabe do que Grêmio. eu nesse momento, por exemplo, tô com a tabela aberta aqui, Pedro. Que tu fala, o Grêmio perdeu 2 posições, né? Sim. O Grêmio caiu de segundo para quarto colocado. E Mas diminuiu a diferença em relação ao quinto colocado. hoje Que do agora é o Grêmio Tombense. para o Tombense tem 5 pontos, mas são mais de 2 rodadas ainda, né? Mas o Grêmio tem os mesmos 37 do terceiro, que é o Bahia, e tem 2 pontos a menos do Vasco, que é o vice-líder com Que abriu a 39. rodada empatando. Que já abriu a rodada. Então o Vasco não soma mais nada nessa rodada. Empatou com a Chapecoense lá em Vasco. E aí, se a gente olhar, por exemplo, o Grêmio joga contra o Guarani na sexta-feira, e claro, aí nós vamos bater naquela tecla, o Grêmio tem que ir lá e tem que ganhar, até porque se a gente olhar a posição do Guarani hoje, o Guarani é o 18º colocado. Ele está na zona do rebaixamento com 19 pontos. Só que o Bahia, por exemplo, ele joga em casa contra o CSA. Aí é tipo consórcio, né? O Bahia é meio sorteio. E o Tombense pega o Cruzeiro, ou no lance. Mineirão. Mas é o quinto. eu já nem estou me preocupando com o Cruzeiro. É que se nós olharmos, por exemplo, o Vasco já não vai andar na tabela. O Grêmio ganhando esse jogo com o Guarani, e o Bahia não ganhando, obviamente, o Grêmio já vai a 40 pontos. Então o Grêmio já toma de novo a segunda colocação do Vasco. Mas ele tem que então, ganhar esse sem o não é o Bitelo e sem problema. o Ferreira. A sensação que eu tô que o sem Bahia Ferreira. joga só em casa, você não tem essa sensação? Parece que o Bahia joga sempre na Fonte Nova. Exato. Então, olha a tabela, o Bahia tá na Fonte Nova. E ele Olha é a muito tabela- forte, né? Quando joga A na vitória Fonte da Nova. última semana foi assim, o Vasco ontem se atrapalhou, mas aí quando o Grêmio vai E comemorar... o Vasco no finalzinho do jogo quase perdeu. Mas, Alex, aí quando o Grêmio vai comemorar que o Vasco se atrapalha, aí o Grêmio se dá conta que deixou 5 pontos em 6 para Chapecoense. O Potter vai tirar isso é uma dor aí na é que alma, tá. né? Por isso que o Grêmio tem essa necessidade, mesmo jogando fora de casa, ganhar do Guarani. Porque daí tu pega o Guarani que o Grêmio já ganhou dentro de casa e tu faz 100% contra o Guarani. Mas Aquela minha tese lá dos 19 Ô, Bagé. confrontos de ida e volta. Eu tô transformando a Série B numa competição muito mais difícil do que ela é. Ah, Por quê? que- Porque ninguém tá mentira. jogando nada. Mentira Mas sua. ninguém tá jogando nada. Eu não tô dizendo aqui que o Grêmio tá jogando bem. Nunca ninguém Não tem joga como nada dizer. na Série B. Só que daí, como é um campeonato de ruins, ô Léo, tu tem a obrigação de, por peso de camisa, e pra mim o Grêmio não conseguiu utilizar isso ainda na Série B. O Grêmio não conseguiu fazer valer esse peso. Todo mundo que joga contra o Grêmio tenta a sorte. Os caras vão lá e tentam trocar a garrafa o tempo inteiro. Porque esse jogo contra o Guarani, pô, tu pega um Guarani que tá na zona do rebaixamento. Ah, mas ele pode recuperar. Não. Ele vai recuperar contra o Mas outro. sem o contra Ferreira e o Mas esse Bitelo. jogo- Sem o Ferreira e o Bitelo. Mas Tu aí não tu acha que é pode- arriscado? Um mas jogo tu pode vida ter de risco? Tu pode ter um Elkson de volta. Entendeu? Tu tem outras peças que Não, estejam o voltando. Guilherme não tem condições é que de superar o Ferreira agora, né? Não, tem claro que ritmo, não, não tem. Vai ser ele. Esse jogo do Guarani, Bagé, ele ganha uma importância, ele ganha um estado até de alerta. Porque não pelo Grêmio correr risco, hoje a gordura ela ainda é de 2 rodadas. Mas pra não ter dor mas de cabeça, né? Para evitar o estresse. Porque o que acontece? Hoje o Grêmio não tem rendimento, a gente bate muito nessa tecla, que na Série B o rendimento é difícil, e o Grêmio tem resultado. Então, quando o Grêmio não joga bem, bom, mas não joga bem, mas tá com os pés fincados no G4, tem uma boa margem. A partir do momento em que ele começa a ver ameaçada essa boa margem, e a turma de trás vai se aproximando, tu não pode ficar ali na beira do G4. Porque traz um dissabor, traz estresse, traz tensão, cobrança, discussões em paralelo. E isso pode afetar um ambiente que, nesse momento, é tranquilo. Por isso o Grêmio precisa ganhar do Guarani também.
para evitar todo um estresse que vai acontecer. Diz o Grêmio que não ganhou do Vila Nova, é isso? Que daqui a pouco vai ficar 3, 4 pontos pode ficar 3 pontos, né, Bagé? Do quinto colocado. É que se tu pegar assim, por exemplo, se tu ganha do Guarani, pegando o melhor desenho possível da história, né? Entrando naquele baile que só tem gente bonita, se tu ganha do Guarani, tu já quebra aquela coisa de novo, tipo, mas só tem uma vitória fora de casa. Não, tu já passa a ter 2. Vai pro plural. O Roger usou bem esses 9, 10 dias que plural, teve. Então tem uma série de coisas que tu puxa só a questão positiva. Se tu perde pro Guarani, ou tu não ganha do Guarani, poxa, de novo tu desperdiçou ponto contra um dos piores times da competição, continua esse tabu de que só tem uma vitória contra o Operário, 1-0, gol do Elias lá em abril. Então tu traz uma carta e vai se discutir de novo. Roger, o que aconteceu durante esses 9, 10 dias que o Grêmio continua sem desempenho? Mas, Alex, você sabe que eu tenho uma impressão em relação a isso. Quando eu vejo o Grêmio jogar fora de casa reiteradamente no mesmo modelo, mesmo quando as peças são mais ofensivas, eu tenho a impressão que lá dentro se fechou o seguinte: deixa bater. Nós vamos pontuar fora e ganhar dentro. O bloco dos 4 pontuar fora, 4 em 6, 4 em 6, 4 em 6, deixa bater. Porque ao final da temporada, o que vai constar não são os 9-0-0 que tem na... Vai constar que o Grêmio subiu. Então, pragmaticamente, eu não acredito numa mudança de postura, estão nos batendo muito, vamos abrir mais, vamos mudar a postura. Não, tá dando empate. Tá, mas 2 jogos seguidos fora. Olha, recentemente o Grêmio teve 2 dentro, o que ele fez? 100% de aproveitamento. Não duvido Maurício, que a ideia seja lá sexta-feira o seguinte, mesmo eu vou contra o Guarani. Contra o Guarani. Eu acho que pelos 2 desfalques talvez isso acentue. Mas olha, tu não ter o Ferreira e o Bitelo Mas foi o que disse o Roger no outro dia. O Roger entende que na hora de criticar o Grêmio se pega a parte vazia da jarra. E ele quer, ou ele entende que tem que se pegar cheia. Mas aí é uma questão de ângulo de visão. Né? Para tudo tem vários lados. Todas são legítimas. A dele que defende o seu trabalho e o lado de cada balcão porque eu uso uma expressão, Pedro, é que cobrar o Grêmio hoje, o Maurício, é justamente elogiar. Porque só se cobra o Grêmio porque sabe-se o tamanho de tudo que o Grêmio pode mostrar mais. Não dá para baixar a régua do Grêmio mais do que eu, pessoalmente, critério pessoal. Qual é a régua que eu admito baixar do Grêmio? Que ele classifica em 4º. Mas mais do que isso, imaginar que o Grêmio pode ficar até a rodada 37 em 5º, em 6º para subir sofrendo, não, aí é Criciúma, com respeito que o Criciúma merece. Mas não é o Grêmio, Pedro. Trabalha com a hipótese que o Grêmio venha perder a partida pro Guarani. Certo? Tá, o Tom B joga com o Cruzeiro, tá? É o 5º colocado. Aí alguém ganha e a diferença fica de 2 pontos. É isso. Não, se o Londrina ou o Sport ganharem, pode ser de 4 pontos daí. Falando bem pragmaticamente, assim, da rodada, tá, Pedro? O Sport joga o Criciúma em casa. Se o Grêmio perde, o Criciúma ganha e o Sport ganha, vai para 33. Sim. São 4 pontos. Só fica em 2 se a Tombense ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais. Que não é provável, né? Não, o Cruzeiro não tem dado esse lado. Quando o Cruzeiro se atrapalha lá, ele empata, ele não perde. Máximo, mas aí, Maurício, que eu falo da questão de evitar o estresse, de evitar a turbulência. Ganha do Guarani. Se tu tropeça com o Guarani, tá? E aí fica 4 pontos a diferença para Londrina ou para o Sport que está se remobilizando, contratou o Claudinei Oliveira, que é bom técnico, trouxe o Wagner Love, daqui a pouco pode dar uma liga e acelerar, mas a questão é que tu evita esse estresse, ainda ficam 2 rodadas, que 4 pontos são 2 rodadas, mas tu cria todo um ambiente pro próximo jogo aqui na Arena, que ele é desnecessário, Pedro. O que não dá para ouvir é o que está perguntando o Diogo Oliveira. O Grêmio não terá o Bitelo. O Grêmio vai ter o Lucas Leiva. Não, o Bitelo é o Ferreira. Sim. Não, mas o Ferreira quase não joga. Como quase não joga, Pedro? Claro que não. É a diferença quando ele joga. Não, o que o Diogo quis dizer, Pedro, é que isso faz com que o Grêmio perca uma vocação mais ofensiva fora de casa. Na régua do Grêmio, ele perde um volante que sai e perde mas com a um vocação grande, ofensiva, o Grêmio não ganha de ninguém fora de casa. E aí é pior ainda sem o Ferreira e o Bitelo. É que o Ferreira é uma arma, Pedro, que hoje o Grêmio é desfalque. Quando não tem ele em campo, é desfalque. Nossa! Não, claro, mas escuta, Pedro, é que o Ferreira, ele é mais desfalque que o Bitelo, porque o Ferreira foi que puxou pra cima a régua do Grêmio quando fez aquele golaço lá contra o Náutico. Só que ele sai de uma cirurgia, joga 3, 4 jogos e volta. Mas esses 3 que ele joga, o Grêmio muda de padrão. Ele mete um gol de fora da área no ângulo. O Bitelo não. O Bitelo escalou. O que o Bitelo fez, além, claro, não foi violento, ele foi imprudente.
Mas o que o Bitelo fez foi escalar o meio-campo pro Roger. Ele Facilitou ajudou o Roger a não ter Tem o polêmica. primeiro volante, tem o Vidia Sante, tem o Campaz, não muda o desenho e vai pro jogo. E não tendo, que foi o que desenhou ali o Potter, não tendo o Ferreira. O que desenhou, olha o caráter desse homem. Não, mas sério, o Potter esclareceu ali. Se tu pegar, e eu concordo com ele, tu não tendo o Ferreira, naturalmente aquela postura, entre aspas, menos ofensiva, para não dizer algo que o Roger não vai gostar de ouvir, dizer que ele retranca o time fora de casa. Não, Roger, não é isso, por favor. Não fique assim. Mas não jogando o Ferreira, o Biel tá estudando pro Enem, o que tá fazendo? Não, Deve estar estudando, mas é vai que, jogar o Guilherme. Mas o é Biel que já joga, né? O Guilherme que entra no lugar que é dele. um porte diferente, né? O Biel já joga? Sim, Sim, o Biel sim, joga sim, de um sim. lado Mas- e o Guilherme Joga Guilherme e Biel. Isso, joga o Guilherme Mas Biel. ele não vai E o Diego Campaz? Souza. Vai, no vai, meio. isso. É que não tem Bitelo, Guerra. Que não tem Não, Bitelo. não. Tá, vai no meio, vai no meio Campaz. É que Na com o frente, Ferreira é mais Biel, ofensivo, né? Na frente é Biel, Diego E e... Guilherme. Isso. O Guilherme, eu estava dizendo hoje, o Guilherme tem que mostrar, né? Até agora a aparição do Guilherme é horrorosa. E pra mim, ó, horroroso. eu não tô querendo, oportunista, porque o cara ficou tanto tempo jogando fora, ele tá desembocado, tá tudo certo. Mas pra mim, o melhor Guilherme da época do Grêmio nunca foi também de encher os olhos. Na minha modestíssima Não, o opinião. Grêmio contratou o Guilherme do esporte, não o Guilherme mas do o Guilherme Grêmio. não jogou no Grêmio. Essa é a questão. O Não, Guilherme mas- tá quase Não, estreando no Grêmio. Às vezes que ele Entre jogou... Ferreira e Guilherme, a gente fica com Ferreira, Não, o Ferreira é outro naipe. Não, ele não, prometeu quando jogou no Grêmio. Não, mas ele- Léo, mas no Maurício- esporte, sim. O Grêmio foi buscar o Guilherme do esporte, não Mas o Guilherme que ele formou. O Guilherme, ele sai do Grêmio logo que é profissionalizado, vai pro São José. Volta, é emprestado pro Botafogo. Bom, volta, é emprestado. eu vou além, então. Ele tem jogos, O me- assim, pontuais. O melhor Guilherme, Léo, pra mim, independentemente de onde ele tenha jogado, não é um cara de encher os olhos. Independentemente de onde ele tenha jogado. Mas claro que ele tá voltando desembocado, de um outro tipo de campeonato e tudo mais. De um time que lutou pra não cair. De um time que lutou pra não cair. Mas nos aí Emirados Árabes. responde ao Pedro o porquê que se perde tanto com o Ferreira. Mesmo o Pedro, ele tendo feito poucos jogos e não foi por vontade dele, porque ele passou inclusive por Não, cirurgia. eu sei, Mas eu ele sei. em campo Ferreira- tu andar de Porsche e tu o andar de Ferreira- Chevette. Ele nos diz O que eu mesmo. tô Os dois se dizendo é o levam ao seguinte, mesmo lugar, Bagé, mas é diferente. Bagé, É da eu estou dizendo é o seguinte, o Grêmio tem dois jogadores maravilhosos. O Kahneman e o Ferreira. Que tem problema de lesão. E o Jeromel, né? Não, mas Tá esse não se sobrando na machuca. Série O Jeromel fora, joga. fora. O Não, Jeromel vai nós dizemos jogar. que não O joga. Jeromel joga. São duas baixas importantes, né? Porque o Kahneman representa uma liderança. E o Ferreira é o cara do lance individual. É o cara que ele puxa pelo menos um cara para marcá-lo Ele e outro na aumentou a sobra. qualidade do time do Grêmio. Ele puxou pra cima. E o Ele, Pitela é desfalque, sim. ele preocupa dois, né, Maurício? É. Tem o cara que tá marcando e tem o da sobra, porque Tem o que o tá dupla. marcando, ele vai driblar aquele cara. A chance de driblar é de 90%. Então tu já puxa dois caras pra marcação. O Ferreira é o tipo de cara que desmancha a marcação. E numa Série B que todo mundo joga fechadinho, todo mundo joga ocupando espaço, pô, tu tem um cara que tem o drible, é Tá, fundamental. mas eu volto à pergunta. Tem risco, então, o jogo contra o Guarani? Mas eu acho que na atual Série B tudo claro. tem risco Eu sempre. acho que o Guarani Sem tem que dúvida ganhar em nenhuma. casa, né? O Vai ter risco- Vocês acham que o Guarani do outro lado... Claro, o nosso ofício, a gente tem que automaticamente estar sempre acompanhando tudo que... Sim. Só que os caras do Guarani sabem exatamente esse campeonato que a gente está falando que o Grêmio está fazendo. Se Vocês o Guarani, lembram, né? você acha que o Guarani vai ficar olhando o Grêmio? O Guarani vai trocar garrafa com o Grêmio a noite inteira. Claro, o Mas jogo para eles é Guarani- decisivo, eles claro. precisam ganhar. Tem que ganhar. De todos esses times da Série B, dos 20, o único que eu vi jogar com a bola no chão, trocando passes, saindo com a bola limpa de trás, foi o Guarani. E ele empata o jogo aqui na Arena no primeiro tempo e ele tem um gol que é anulado no final do primeiro tempo, se eu não estou enganado, ele ia virar o jogo. Aliás, minto, o lateral esquerdo perde um gol diante do goleiro, ele ia virar o jogo 2-1 pro intervalo. E aí no segundo tempo o Grêmio volta, o Diego Souza acho que faz o gol, o Grêmio ganha o jogo. Mas foi um jogo duro. Aí o que aconteceu? O Guarani não conseguiu decolar, mas tinha um jogo que era de jogo jogado Mas mesmo. ele era mais perigoso, Léo. E Me trocou parece, o técnico. me parece que ele era mais perigoso lá naquele início de Série B do que agora com o técnico trocado, Porque- confiança para baixo. Ele Isso, O Maurício, tem razão. Tassiano vai estar à disposição, né? É. Olha a fase. Ô, Careca, tô preocupado contigo, cara. Eu não pensei que eu visse. Tua mulher daqui a pouco vai mandar tu limpar a casa, esse troço todo, mas eu tenho uma Vai solução. mandar? Ah, não vai mandar, vai Vai pedir, mandar? né? Vai pedir. Tá, usa Gimo Multisuperfícies, tá? Já que tu tem que abraçar essa conduta aí, porque Gimo Superfície é o seguinte, juntou, passou, limpou.
E é produto Gimo, careca. E quando é Gimo, é qualidade comprovada. Não, eu Sabe vou disso, usar tá? Gimo Superfície, eu ganho metade do tempo, porque te ajuda, né? Te acelera Claro. o trabalho. E depois eu vou ver o VT do jogo lá do meu lugar que eu tenho gravado Pode aqui, passar combinado? na careca, né, Pedro? Superfície. Passar na careca também. Resolve. Ah, eu Olha aqui, tomava na o dinheiro Frigelar. deles, Léo. Eu tomava um dinheiro deles por bullying. Vai na justa e toma o dinheiro desses caras. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Cervejeira, né? Hã? Minha dica já é de bom tempo. Essa época do ano, a cervejeira ainda fica mais barata na Frigelar. Tem promoção. Não deixa lá. para comprar depois. Vamos lá. Vamos ao intervalo comercial. A cervejeira é barato, caro e a cerveja depois. meu Pela centroavante. quantidade que tu bebe. Claro. Mas aí tu manda lá para nós, tu prometeu aí vinho, cerveja. Sabe como é que é, né? Vou tentar lá. Prometeu o churrasco do Sala, ele prometeu o churrasco do Sala, deve ser para Mas 2027. Não, tu é galinhada Alface. pra ti, Maurício. É, Pra ti galinha caipira, galinha é. caipira. Churrasco pra nós, pra ti é galinhada. Alface sintética e couve sintética. É. E carne de tu soja. viu? E carne de soja. Olha os gramados do Brasil aí, depois tu me dá razão. Vocês estão se entregando, o Maurício já se entregou Não, para só mim pra parcialmente. arena, só pra arena. Parcialmente já se entregou. Só pra arena. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Nós estamos de volta com a sala de redação e eu quero colocar um assunto para vocês que foi objeto de observação do nosso analista de arbitragem ontem, o Jory, que é a exposição que o CNM está colocando os árbitros. Primeiro divulgando o que eles falam na hora de decidir, o que eu não sei se é bom, aliás, acho que não é bom. E segundo, reconhecendo erros. Quando, na minha observação, ele tinha que resolver isso internamente, não expor os árbitros, porque eles estão perdendo autoridade, vai ficar pior. Eu gostaria de ouvir vocês. Ah, mas eu acho que mostrar os áudios é bom, não acho ruim. É isso que tá falando, Pedro? Mostrar Não, os também. áudios? Não, acho que não é bom, não. Mostrar os áudios eu gosto. A gente mas tem que saber não. o que tá, como é que se processa a decisão. Não, Ué. não tem que saber nada, ele vai tomar a decisão e está decidindo. Não, mas é que tá, não, ele Pedro. decide isso. internamente. Que Mas, bacana Pedro, isso num olha as Brasil. decisões esdrúxulas que estão sendo tomadas. Pelo menos nós precisamos saber. E aí eu tô falando, não nós, apenas jornalistas. Enquanto apaixonados por futebol, sociedade de maneira geral. O processo precisa ser cada vez mais transparente. Eu também acho. Poxa, tem decisão. Vamos pegar um lance específico, Léo, que foi até o Paulo César Oliveira analisando o irmão dele, Luiz Flávio de Oliveira, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi nos últimos tempos da TV brasileira. Mas o lance do Luiz Flávio, a justificativa que o rapaz do VAR lá dá para ele e ainda parabeniza, dizendo você acertou muito bem a decisão de campo. Isso aí tá mostra errado, isso aí não pode ter esse tipo de adjetivação. Mas como é que a gente sabe isso? Sim. Porque Exato. se publica. Exato. Vamos negociar, Eu Pedro. acho Olha que- só. eu Léo, acho, Maurício, mas deixa eu propor Sim, rapidinho aí a no próximo negociação jogo pro ele Pedro. entra em campo e o Hulk, esse aí que vive reclamando, como é que tu vai dar uma falta dessa se tu Aí errou dá lá? cartão que eu pro Hulk, tenho beleza. marcado? Mete Mas um cartão no Hulk. Ele tendo a decisão correta, ele tendo, mete cartão no Hulk. Exato, basta não ele é aplicar problema. a regra, Pedro. Ele não vai ficar verde? O VAR no Mas eles Brasil... aplicam a regra que eles Não. erram e acertam como tu nos teus comentários. Mas o VAR... Não, mas não tem... Não, é comparar um Porsche a um Chevette. Ele está definindo ali o resultado de um jogo. É o Chevette. Não só do jogo do dia, mas do jogo futuro. Porque ele, por exemplo, o lance em que nós estamos falando que um determinado jogador deveria ter sido expulso, ao não ter Mudava expulsado o esse jogo. jogador, muda o jogo do dia e muda o jogo futuro. A gente está falando de um jogo específico de decisão de Copa do Brasil. É completamente diferente. E eu negociaria o seguinte, Léo, com o Pedro. Mantém os áudios abertos à população, porque é preciso ver que tipo de linguagem, que tipo de comunicação acontece lá, para não parecer que está no bar. Pô, que isso, hein? De onde é que tu tirou essa falta? Não pode ser VAR secreto. Exatamente. Não, E a o outra objetivo do VAR parte, é transparência. a outra parte que eu fecho com o Pedro daí, a possibilidade é que a punição dada ao árbitro não seja exposta a público. A punição fica, você fica fora 3 rodadas, você sabe que está punido, mas não precisa colocar isso a público. Isso eu posso negociar, mas o áudio do VAR, Léo, ele tem que ser Maurício, divulgado, sim. Maurício, o Concordo, futebol Maurício. brasileiro é Tem que feito botar por no chorões, VAR. por Tu tem treinadores mal educados. Para isso tem cartão. Tá? Para tem isso que tem botar. cartão. Mas aí não tu bota pode- todo mundo pra rua, termina o jogo, eles não descalam mais. Tá na hora de pode, botar no Pedro. VAR. Tá na hora de botar no VAR profissionais do VAR. Isso, equipe Entendeu? de VAR, concordo Sabe plenamente. qual é a impressão que o cara fica? Fica que um tá vendo tá vendo uma televisão, o outro tá vendo outra, porque eles não chegam ao consenso. Vem cá, a imagem é a mesma. Tu briga com a imagem. Olha aqui, ó, tô em dúvida. Tá em dúvida?
vai lá olhar, a granada tá sem pino, é contigo, tu é que ganha pra isso, vai lá olhar. Mas não, olha, eu acho que não foi. Não, mas tu não tem que achar nada, rapaz. Tu tem que chamar a atenção do cara, se ele vai ou não vai no vídeo, pronto, acabou. Então tá faltando profissionalismo para esses caras aí. Na verdade, a questão da transparência do VAR, ela é necessária até para respaldar e para consolidar a ferramenta. A questão de colocar as linhas ali ao vivo, os diálogos, eu acho que isso tem que ter. Isso é um passo à frente. O que não pode acontecer, Maurício, é de expor e entregar na bandeja a cabeça dos árbitros. Porque aí tá deixando todo mundo... Sim, mas o VAR, quando tu transparece ele, tu entrega a cabeça não é dele. Por isso. Entrega. Se ele acertar, não. Sabe o que entrega? O Flamengo vai lá e diz assim, eu não quero mais o Luiz Flávio no Maracanã. Aí o Inter vai lá, eu não quero mais o Corinthians aqui, Inter, Flamengo Inter, o Klaus. Eu não quero mais o Klaus. Aí chega o Corinthians, eu não quero mais o fulano. E aí quando tu vê, tu não consegue fechar uma escala. E tu faz com que transparência do VAR. Não é por causa disso. Aí é a CBF que aceita a pressão dos clubes. É diferente. Isso é gestão da arbitragem. Isso é gestão de pessoas e gestão da arbitragem, que está sendo mal feita. E os árbitros estão muito incomodados com isso, estão expostos e eles não se sentem protegidos por seu chefe. E aí o que está acontecendo? O árbitro que apita na sexta em Salvador está apitando domingo aqui por questão de escala, porque ou o cara está suspenso ou o cara está vetado. Então, ou tu protege ou tua ele equipe é o de que tem menos arbitragem reclamação, e respalda, exato, porque senão daqui a pouco tu não vai ter quem apite. O árbitro aí do Inter é esse, né? Vamos tentar, Maurício, vamos tentar entender o seguinte. Aí dá cartão. Não, aqui no Brasil não dá cartão. Mas e aqui no Brasil as pessoas usam a falta de educação para tentar levar alguma vantagem. É verdade. Mas aí Vale ele tá para contra todos isso aí, os pô. treinadores do futebol brasileiro, principalmente aquele português lá do Palmeiras. Mas isso é xarope. Mas isso é pressão. Tá lá pra o CNM está lá para isso, para criar né, um regramento, uma cartilha de conduta para que ele respalde o árbitro. Ó, o cara reclamou, deu um show na beira do campo, tá vermelho. E se o clube dele vier reclamar aqui, eu vou bancar. Mas tá acontecendo? O árbitro deu ontem. Não, mas são coisas expulsa e o clube vai lá e pede a cabeça do que são coisas excludentes à situação de daqui a pouco considerar que o grande problema seja divulgar a conversa que tem no VAR. Eu penso que a conversa que tem no VAR, e que acaba sendo também do VAR, ela acaba trazendo transparência a um processo. Porque o Luiz Flávio de Oliveira, nós tínhamos curiosidade de ouvir a conversa só para confirmar que teve o erro. Porque o erro era muito claro naquele momento ali. Então, Pedro, eu concordo com... Nós estamos falando praticamente das mesmas coisas, cada um com fortalecendo e grifando uma determinada frase que lhe interessa. Por exemplo, o CNM, ele precisa ser um negociador agora e habilidoso para conseguir deixar muito claro que se quer a transparência, ao mesmo tempo que ele não vá simplesmente apontar o dedo para o árbitro. Ele precisa pegar... O Luiz Flávio é um dos melhores árbitros, quem sabe o melhor árbitro atual do futebol brasileiro. Ele não pode ser taxado, crucificado como um cara que não serve para arbitragem. Agora, cada vez mais tem que se ter essa transparência para evitar o erro. Primeiro jogo que ele tiver contra o Palmeiras, o português aí, ó, tu viu? Amarelo o português, Pedro, dá cartão. Mas aí tu tem regra para aplicar medo, rapaz. aos treinadores. Medo do português. O treinador que exagerar, ele vai tomar cartão. Quando expulsar? Mas expulsa, dá amarelo. Ele toma cartão, um jogo sim, outro também. Às vezes é suspenso por 3 amarelos e já foi suspenso por expulsão. Ele e a comissão técnica dele já levaram cerca de 40 cartões e são os recordistas de cartões do Campeonato Brasileiro. A transparência, Quantas Pedro... vezes o Hulk deu show ontem no Beira-Rio? Então, cartão no Hulk. A transparência, Pedro, é importante para te aperfeiçoar a ferramenta. Como é que tu vai melhorar o VAR? Tem uma máxima no futebol brasileiro. Se tu não sabe como funciona. Fala com qualquer árbitro, tá? De que não pode sair expulsando, não pode sair dando cartão amarelo. Se bem que ontem o mercado levou um cartão amarelo a 2 minutos, que eu acho que foi muito bem aplicado. Não importa o tempo que ele deu uma porrada no cara. É isso mesmo. Mas tem uma máxima que tu não pode terminar. Não pode acabar com o jogo. E isto está intrínseco dentro da arbitragem do futebol brasileiro. Aí eles ficam ouvindo desaforo. Os árbitros não diz nada. Pedro, deixa eu só entender. Isso aí tinha antes do VAR, Pedro. Os árbitros, eles não estão errando? Como sempre. Ah, bom, mas então... A Copa do Mundo da Rússia foi uma vergonha. Tudo bem, Pedro, mas nota 9. Não, Pedro, mas eu tô falando agora.
Eles erram desde que o futebol é futebol, porque eles são seres humanos. Só que hoje todo tu tem. mundo erra, claro, Mas hoje tu tem uma ferramenta, Pedro, que ela precisa ser melhor utilizada. Sim, ela só não é bem utilizada no futebol brasileiro. A Como é que na ferramenta Premier League requer se resolve em 10 interpretação. segundos? Em muitos casos, a ferramenta requer interpretação, e interpretação que é minha pode não ser Tá bem, tua. Tudo bem, mas aí tu aplica E aí é regramento. Vou te dar um fato. 2014, Não é erro. a CBF decidiu o seguinte. Eu tô falando de 2014, olha quanto tempo. A CBF definiu o seguinte. Olha, parou esse negócio de bolinho na volta de vocês, árbitros. O cara chegar, tu conversa com o capitão, e mesmo o capitão, ele é o cara que está autorizado a conversar contigo, mas não contestar aquilo que tu... E sem teatrinho, né? Vou te dar um esporte. Rugby é taxado como violento. Assistam uma partida de rugby e tentem pegar um lance em que a decisão do árbitro é contestada. Não é contestada, porque se tem um processo educacional dentro do esporte. No futebol, em 2014, a CBF definiu. Então, foi assim, já que não tem como é que o brasileiro Tenho saudade se disso. preocupa quando ele é multado? Tu explica pro cara que ele não pode andar numa velocidade acima, mas ele continua andando. Só que daí ele passa a ter cuidado porque ele foi multado, mexeu no bolso dele. O que a CBF aplicou? Mete cartão nos caras. O que viraram os debates esportivos, em sua grande maioria? Uma crítica, mas agora não pode mais conversar com o árbitro. É 8 ou 80. Nós temos que participar ativamente disso. É por isso que essa campanha... Aí a da qual- CBF descambou de novo da pros qual Claro, caras. você- secreto não dá. É, Claro, e essa secreto é não tem uma cabimento. campanha que Não sei você- o que acontece lá. Amigo secreto é em dezembro, só. para aí. Você faz De parte... novo eu tô Pedro. sozinho, que nem o Não, gramado sintético. Daqui a pouco vocês vão não concordar tá comigo. sozinho, Pedro, porque a gente fala, por exemplo, do goleiro que finge lesão com calibre 12 depois de uma defesa, e você se irrita com isso também. A questão que eu concordo com você daí- é não exponha a geladeira que o Arthur tomou, porque no jogo seguinte o Nenê vai encostar no juiz e vai dizer, pô, tá vindo a geladeira, hein? Mas Agora, é pior, o mas- áudio do VAR, esse tem que ser divulgado. Não, o áudio tem que ser divulgado. Agora é pior A do que autoridade geladeira. do árbitro precisa Mais ser do que ser preservada, divulgado, ele tem que chegar em campo como autoridade que vai definir o que está acontecendo no campo, e tudo que se fizer contra isso é prejudicial para o Mas não é futebol. contra, é a favor, a divulgação É a do favor. áudio do VAR é a favor dele. Se ele imagina se ele tivesse Não, mas acertado e nos estoura convencesse. nele, cara. Não, mas eu não tenho problema que o cara seja contrário à minha ideia, mas ele precisa me convencer do contrário. Alguns Eles não esportes nos o convencem. árbitro fala com quem tá no estádio e, claro, com quem tá em casa, né? Isso vai acabar acontecendo. A NFL, né? Vai acabar acontecendo. NFL foi Na hora isso. que entrar ali, a real é o seguinte, começou o VAR, já tem que pegar tudo que os caras estão fazendo lá, fazer um corte em cima disso aí, já a gente fica só acompanhando e ouvindo o VAR, pra ver o que vai acontecer. Quer ver uma coisa, Potter, que assim. ficou pelo meio do caminho e não tá legal. É uma atração. Chama-se uma atração, É mas vira uma verdade. atração. Ouvir o juiz Vira e uma a sua atração decisão. de transmissão, assim, Mas, né? olha- Deu gol, vamos ver se é real. Aí vai lá pros caras. Olha o áudio dos caras. Ó, estão falando que talvez esteja impedido. Vamos ver como é que vai ser. Aí mostra os caras trabalhando. Qual é que é a câmera? Bota a câmera 3, bota a câmera 4. Vai pra cá, pra cá. joga Dá no uma telão. tensão a mais. É Joga que no tem uma telão a decisão. diferença, Potter, do futebol para os Mas outros aí esportes. é uma sessão de cinema, porque- o troço, não é um jogo de futebol. mas o vôlei, por exemplo, conseguiu resolver muito bem isso. Quando tem um lance que tu tem direito a pedir, a cada 7 o técnico tem direito a pedir uma revisão. desafio. É aí que acontece. Quando eu tenho desafio, e a gente cobriu jogos de vôlei, por exemplo, lá na Olimpíada, a luz do estádio fica toda nos jogadores, os jogadores se reúnem no fundo do campo, da quadra, e ficam ali ó, esperando o vídeo, virou uma atração aquilo ali. Mas é que o vôlei, ao contrário do futebol, o vôlei é o seguinte, bateu na mão do cara, não bateu. É muito fácil. Bateu né? na linha ou não bateu. O futebol o futebol, ao contrário contato, do tênis, né? do vôlei, ele tem interpretação. É. Ele tem o contato e ele tem interpretação. Isso muda tudo. Mas quer ver um negócio, eu sei que o Pedro vai chamar o intervalo, mas tem uma coisa que ficou mal resolvida em relação a Daronco Hulk. O Hulk fez uma acusação muito séria e jurando pelos filhos, de que o Daronco teria feito um tipo de ameaça. Olha, esse não é o último jogo que eu vou ter do Atlético, cuidado com o que vai falar lá. A CBF, o comando da arbitragem, tinha que ter orientado o Daronco a se manifestar a respeito. Ah, O sim. Daronco calou. E neste caso, o silêncio dele ficou parecendo consentimento. Fica valendo o conselho. E depois daquilo, Pedro, ele fez uma atuação sábado muito ruim de novo. Muito ruim. Tu imagina, Pedro, o Hulk saiu e jurou pelos 4 filhos É. e citou o nome dos 4 filhos. É. Meu pai teve 17. Tu imagina se ele Não começa ia dar tempo, né? Alex, Não dá pra Alan, citar. Luiz, É. Afonso. Vamos ver. Tu te irritou Vai com o aos Maurício. 17. Diz agora Vai que tu aos jura 17. em nome de todos os teus irmãos. Diz aí, vamos ver. Eu não Tu te lembro de irritou com o todos. Maurício. Eu tenho que fazer uma lista. No próximo bloco eu te digo, eu não lembro de todos. Então tá. É muita gente. Eu me lembro de um 17, colega nosso na isso- Rádio Gaúcha, lá no começo dos anos Isso 90. é homem, não é vocês que fazem 1 ou 2 e dá pau Um e corta. colega nosso lá na Rádio Gaúcha, lá no começo dos anos 90, eu entrei como estagiário aqui em 1989 na Gaúcha. E aí tinha 10 filhos.
E aí teve uma vez, ele botava na Kombi os filhos, e aí era Dilon Trescasto o nome dele, grande Dilon. E aí teve um dia que ele esqueceu um filho. Aí ele começou a fazer chamada. Ele entrava na Kombi e chamava lá, fulano, presente, senão não tinha como. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e logo depois dele você vai conhecer o resultado da pesquisa interativa. Torcedor colorado, Maurício assumiu a titularidade após a atuação de ontem contra o Atlético Mineiro. Voltamos logo depois dos comerciais. Resultado da pesquisa interativa, torcedor colorado, Maurício assumiu a titularidade após a atuação contra o Atlético Mineiro. Sim, 39%, não 61%. Oh. Eu imagino, Diogo Oliveira, Sim, senhor. esteja na cabeça do torcedor colorado e o titular daquela função é Alan Patrick. Eu acho que é o Alan Patrick, porque o critério tem que ser o mesmo, né? O Wanderson era titular, ele saiu por lesão, o Pedro Henrique entrou voando, mas o Wanderson estava voando também quando era titular. Então ele volta ao time e tomou o lugar. Para mim vale a mesma coisa para o Alan Patrick. Para virar titular, a amostragem é insuficiente. Não sei, eu sei que eu fico sujeito ao Guerrinha dizer assim, então tá, fez 2 gols, tira do time. Tô sujeito, Guerra, mas a amostragem é insuficiente comparado ao que o Alan Patrick fez. O Alan Patrick vinha fazendo gol até também. A preta entrou do fundo aí, ô Guerra, não é? A preta, nem a preta quer ele de titular. O Alan Patrick vinha fazendo gol também, o né, problema, eu acho o seguinte, são coisas diferentes. Ele ontem foi bem, eu acho que o jogo lá agora, tu tem que manter o mesmo time. Esse jogo é dele, claro, os caras estão voltando de lesão. Agora, ele não é nem armador é o Alan Patrick. O Internacional foi buscar o Alan Patrick para isso. Agora, o Alan Patrick vem de lesão, né? Tem que ter cuidado. E outra coisa, o Mano vai fazer o quê? O Mano vai deixar cartucho, bala, granada, tudo no banco. Se precisar, entra. O Alan Patrick viaja, né? E deve ficar no banco de reservas e ser aproveitado se precisar. diante das dificuldades. Se precisar. É mais fácil você imaginar o Alan Patrick voltando com o jogo inteiro ou grande minutagem no fim de semana no Brasileiro com o time misto, né, para aproveitá-lo. Mas você não pode botar no jogo da competitividade, que é o Melgar fora de casa, um jogador que já a característica e a qualidade dele é ter a bola, não é marcar. Então não é nesse jogo que ele volta. Não é nesse jogo que ele volta, não. Tem um jovem, né, Maurício? O Inter não pode fazer o que fez lá em Santiago do Chile. Né? Não vai fazer de novo aquilo ali, né? Agora, o desabafo do Maurício é uma coisa impressionante, né? O guri tem 21 anos, tia. Ele veio pro Inter em 2020, né, Léo? Tinha 18 para 19, né? Quer dizer, 19 anos. Parece que ele tá milênios no Inter, né? Passou por uma pressão absurda. Assim como o Johnny, eles são meninos, recém saíram do sub-20. O Davi Coimbra lá do céu nesse momento tá dizendo assim, lá veio o Léo com os meninos. Tá se Aliás, eu vou te já. dizer uma coisa, eu estou preparando meu sítio, tô arrumando lá, fazendo algumas inovações para o casamento do Leonardo Oliveira com algum treinador. Ele gostava do Marco, ele gostava do Medina, ele gosta do Roger, ele gosta do Mano, ele gosta de tudo que é treinador. Escolhe um e casa com ele, careca. Não, eu já sou casado, inclusive, estou fazendo 15 anos de casado esse ano, minha mulher quer fazer uma festa. Que bonito, quer fazer uma festa. Pode separar Então, e casar com um treinador. Eu vou fazer lá no teu sítio, lá em cima das couves sintéticas, entre as couves e as alfaces sintéticas. Aliás, vocês viram a expulsão do Medina no jogo contra o... Sim, eu vi. Deu um momento Ele não fez uma nele, falta no pra quem não jogador. sabe, o cara tava passando pelo flanco esquerdo e ele tava na área técnica, eu acho que deu um momento assim de pane mental nele e ele deu uma rasteira no cara, ele botou o pé pro cara cair. E aí ele foi expulso na hora. Levou vermelho, claro. Ô, Pedro, deixa eu aproveitar aqui alguns segundinhos para mandar um grande abraço pro Tinga, que está sendo na nossa audiência. E sábado agora tem um jogo beneficente, Amigos do Tinga e Amigos de Gramado, que vai acontecer na Vila Olímpica lá de Gramado, é um jogo de futebol 7, vai ter muitos ex-jogadores lá. Tá escalado, né? Adivinha quem é o camisa 9? Aí não é gramado sintético, é gramado só. É, gramado natural. Gramado natural. E eu tô fazendo esse alerta porque é a partir das 3 da tarde o jogo no sábado. E então a galera ali de Gramado e região é um jogo beneficente para arrecadar alimentos. Então a galera pode ir lá e doar um quilo de alimento não perecível, que é justamente para ajudar também o projeto do Tinga, que é o Fome de Aprender e outros tantos projetos. Né? Aliás, Pedro, tu viu que a Arena MRV vai ter gramado híbrido. Vai ser Como do uma parte, Corinthians. exatamente, uma parte natural, uma parte sintética. Quero dizer também que a revista Gol está nas bancas e tem uma foto muito bonita do Alemão e do Pedro Henrique. Parece que eles são irmãos. São parecidos, né?
Então, quem quiser a revista Gol, por favor, está nas bancas. E uma contribuição cultural do nosso ouvinte, o Arona, que diz o seguinte, Guerrinha, olha só, olha que filosofia, que cultura. Sozinho você não é nada, nem corno. Mas que barbaridade. Precisa de um par, né? Claro. Que coisa mais meiga, né? Uma meiga, Não, e não é uma opinião. O Arona disse algo Se eu não que é me- absolutamente Se eu não me engano, ontem era o dia do É, corno, né? é que nem impedimento no VAR, Maurício. Ou tá impedido ou não tá. Se eu não me engano, ontem era o dia do corno. E quem tá pensando assim, eu não sabia. Geralmente tu é o último a saber. Não, mas corno Tem é só dois, o cara que tem- sabe. O cara que não tem sabe dois. não é, porque como é que vai fazer? Mas eu não quero sigilo. Se souberem, me avise. Ah, e tem um- Por favor. Não, Tem não, uma corno música- secreto não. Tem uma Corno música, secreto não. Tem uma música famosa É a que diz pior que... coisa tu passar num lugar e o cara dizer, pô, aquele rapaz ali é corno. Não, fala na minha cara, eu quero saber, rapaz. Mas Nada tem de um corno detalhe, secreto. Guerra. Tem uma frase eu não que... quero. Tem uma frase seguinte: se existe sentimento, não é adultério. Virou até a música essa frase. Tem Então, música, é é relativo, verdade. então. Meu Deus. Isso na mesa de bar vai uma tarde, hein? Já temos dois Sabe, dois isso pode ser usado gaúchos. contra ti. Temos 2 gaúchos rebaixados. Né? O Brasil já foi, né? Não, e Juventude também. Também. O Juventude precisa fazer 10 vitórias em 18 jogos. o Brasil saiu 10 em ganhando, 18. né? E Precisa de tomou 30 a- pontos. O Juventude está Não, correndo o risco de pagar um vale pior que o do América de Natal quando jogou a Série A e no meio do retorno que caiu. caiu O bem antes, né? Juventude corre o risco de passar por algo parecido ou Tu deu pior. conta dessa conta matemática aí? Tchê, ele tem que fazer 30 pontos. Ele tem que fazer 30 pontos, ele tem que ganhar 10 jogos. Ele não vai fazer isso, não vai fazer, cara. Infelizmente. Agora, É improvável. Né? a situação do Juventude é uma situação em que tu entra num campeonato de bilionários com uma migalha. Então eu não sei se não é bom daqui a pouco o Juventude voltar para B, se reagrupar, que sabe? não ganha nada fazer na B. dívidas, sabe? Não fazer despesas, não fazer dívidas exorbitantes que depois não pode pagar e esperar que venha a tal de fibra, essa que o Leonardo está dizendo a hora. Fibra é sintética, Ah, não, Pedro. libra, É um libra, cara, ele é libra. obsessivo pela fibra vai sintética. ser, ela Meu vai ser, Deus do céu, não, ela com vai ser fibra. uma entidade de fibra. Porque os clubes vão Vai estar ser uma entidade unidos. de fibra, claro. Vai diminuir essa distância que hoje é de 80 vezes entre o que ganha mais e o que ganha menos, e ela vai trazer mais equilíbrio. Para que os clubes possam ter receita, o Juventude, por exemplo, quando ele subiu, ele investiu em estrutura. Ele melhorou o CT, ele fez uma reforma muito boa no Alfredo Jaconi. Ele Gramado, modernizou mudou o gramado, Jaconi. né? Não só Grana gramado, preta. não só gramado, Não, vestiário, tudo, mudou sala tudo, de só imprensa, não botou sala de elevador lá, mas árbitro. cabine, eu quase morro quando eu vou lá. A Mas folha é aí, 1,5 milhão. mas aí o Juventude sofre, porque ele não tem como contratar os jogadores no mercado. Juventude vai ser pra muito bater elogiado. com Palmeiras, Atlético, Flamengo. Juventude vai ser muito elogiado pela estrutura na segunda divisão. Ficou bonito o campo de vocês. Mas né? Guerrinha, mas é que não adianta, ele precisa de uma estrutura para jogar Série A. Eu Só só que aí não falta sei, dinheiro no Léo. time. Eu só Precisa não sei, ter Léo, time. se Para jogar todos- Série A tem que ter time. Flamengo busca o Vidal, busca o Oscar. Entendeu? Pegou Sim, mas fogo no ninho mas do Urubu. Olha, chama os bombeiros. Traz o Não, Oscar não, e não. traz o Vidal. E aí ganha. Mas é porra. por isso que a gente está falando da Liga, para tentar. Ela não vai diminuir a distância, porque historicamente o Flamengo é maior do que o Juventude, mas ela vai permitir ao Juventude ter uma capacidade de investimento maior para tornar o produto futebol do Campeonato Brasileiro também melhor. Mas, olha, eu que Os caras torço querem pela... comprar jogador, todos os caras querem comprar jogador Vai com ser com moeda. todos. Não, moeda. eu torço- Aí vai lá os caras atrás da Europa, eles te engolem, tu vai cair. Pois é, Aí mas ano que vem, tu vai ganhar 10 milhões. Mas é por Tu isso poderia que... ganhar 100. Não, tu vai ganhar 10. Mas é tu por vai isso- estrutura, tu vai ganhar 10 com a estrutura. Não, mas não é. A estrutura é básico, Guerra. A estrutura tu tem que ter. Para jogar A, B, A, C, ó, dentro tu tem que ter gramado, bom vestiário, boa cabine, tem que ter. Então você se sala de desentendam arbitragem. amanhã, tá? Não, eu quero saber da deixa essa Libra. prova para amanhã. Eu quero Pedro, saber da tem que Libra. resolver isso aí. Precisamos de mais meia hora. Não, Isso aí. ô Pedro, você vai ficar encantado com... Olha, eu sei que você torce não tanto quanto o Léo, mas eu torço como o Léo, eu só não acredito tanto quanto o Léo, tá? Mas eu torço como o Léo para tal da Libra sair. Sim. Eu quero saber, a curiosidade que eu tenho em relação ao código de ética da Libra, quando aconteceu uma entrevista leviana como a do Abel Ferreira no sábado, dizendo assim, não sei mais se o campeonato se decide só dentro do campo. Vai ficar por isso? Ele não vai ter que provar, ele não vai ter que chamar para dizer, escuta, Não, você quer porque dizer no o quê Brasil não com faz isso? nada. Porque qual é a Libra que vai funcionar com alguém que é produto
jogando abaixo o seu produto. E ficando por isso, do código de ética para declarações como essa do Abel e de dirigentes quando vão pro microfone, isso está armado. Como é que vai fazer? Maurício, hoje, ele Terminou, técnico. Hoje ele já teria que responder por isso. Claro, mas não vai, né, Léo? Terminou sem o Minuto Mancini. Tem que mudar. Sem o Minuto Mancini nesse Acabou. programa. Olha só, olha a grandeza do Mancini, Pedro. aqui, ó. Mancini Olha aqui, ganhou ó. e o Pedro não falou nada. Eu ia dizer Não, pro indica Maurício comigo. ficar, mas eu me pego no meio do telefone. Matos, Mancini ganhou ontem de 3-1 com 2 gols que pronto. foram produzidos, sabe por quem? Pelo Benítez. Aí, tu viu a entrevista do filme, Bagé? enfiadas dele. O Benítez, no final do jogo, ele diz assim, olha só a marra do Benítez. O Benítez diz assim, olha, eu sempre disse que o jogador de futebol, pra mim, é um artista. Eu tô feliz. Cara, eu tô feliz de ter contribuído. Pô, olha, ele se vê, o Benítez. Pô. Kelly Matos, hoje pela manhã, as meninas estavam no mercado comendo bolo. O mercado está pronto, o segundo andar. E o prefeito virtual não falou nada disso, Kelly Matos. Ele é terrível. Aliás, o prefeito real, parabéns ao prefeito Sebastião Melo, que foi hoje lá ao espaço, né, no mercado público. Tava muito emocionante, né, Pedro? Falando sobre o aniversário, não sei se todos vocês tiveram oportunidade de ouvir, mas os áudios que rodaram históricos do Mendes Ribeiro, do Ranzolin, do Daniel Scola também, que eu confesso que eu fiquei bem emocionado ouvindo a voz do Scola chamando. Foi um baita aniversário hoje. Eu fiquei 45 assim, anos lindo, da atualidade. lindo. Parabéns a Rosane, a Andressa, a Giane Guerra que conduziram e os ouvintes que fazem, né, a gente ser tão especial assim. Mas a rainha é tu, tá? Que isso, Pedro? Primeira-ministra. Como nós chamamos aqui no Sala de Operação. Muito obrigada. Não, Nada por falar contra em... as outras. Só a tua Todas denominação somos. é essa. Olha, Todos a primeira-ministra somos. que manda. Todas somos rainhas. Por falar em reinado, eu vou oferecer essa canção pro Alex Bagé pra gente anunciar Não chora, o Bagé. convidado que vai estar no Gaúcha Mais. Ó, Dom Pedro. Aí eu sabia que ele vinha. Quem quiser saber quem sou, Olha, olha para o céu azul que grita. e grita junto comigo. Se 95 Viva! arrepiava. Viva o Rio Grande. Aí hoje, segunda-feira, é o dia do quadro A História da Minha Vida e a gente vai receber o Oswaldir, que está completando aí 5 décadas 50 de anos. carreira, né? Que bacana. A gente falou dos 45 da atualidade. Como é velho, hein? E a gente vai receber, vai homenagear, vai conversar. Eu acho que uma das grandes duplas, né, da história da música gaúcha, se não a maior, uma das maiores. Ícones da nossa música. Ícones. Eu acho que o Pedro Podia poderia... fazer um trio. Oswaldir, Carlos Magrão e Pedro. Eu acho que o Pedro poderia, em homenagem ao Oswaldir, que vai estar com a gente, conversando comigo e com o prefeito virtual Paulo Germano, Pedro poderia cantar uma palhinha, né, Bagé? Essa música, ela ficou tanto na cabeça do torcedor gremista, por causa daquele ano de 95, É verdade. que a gente lembra do Grêmio e lembra de Adilson Batista, o Capitão América. Era meio um hino, né? Porque É é meio verdade. hino, assim, Era um hino onde dos jogos, o Adilson verdade. até hoje, e ele tem relação, né, com os Oswaldir e Carlos Magrão, ele se emociona sempre que toca É a música, verdade. foi um negócio que marcou. Deus cantou comigo no Galpão Crioulo. Sim, Tá, e outra coisa, eu vou dizer Qualificou para o vocês, currículo Kelly dele. Matos, agora falando bem sério. Em um determinado jogo, eu não me recordo qual foi o jogo de Olímpico lotado, aquela loucura, uma decisão. Nós convidamos o Oswaldir e Carlos Magrão para fazer a volta cantando. 60 mil pessoas cantaram. Espetáculo! Querendo chamada com Oswaldir e Carlos Magrão. Tá? Quem tava pilotando o microfone da Rádio Gaúcha era o sempre conhecido Farid Germano Filho. Faridão, é burro. É por aí, Farido. Entrou comigo na Rádio Gaúcha como estagiário, olha só. Que época boa, né? Não, aqui, ó, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi, bonito. que é uma música do Teixeirinha, É, que foi a música recuperada do por essa Teixeirinha. dupla que é extraordinária, pena que se desfez, uma pena que se desfez, mas enfim, né, cada um sabe da sua vida, tá? Mas eu amava Oswaldir e Carlos Magrão, continuo amando, tenho os discos deles, etc. E 60 mil pessoas cantaram no Estádio Olímpico Querência Amada, uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha longa carreira de praticamente 50 anos. E de narrador cantor de futebol. também. Pode ser Oswaldir e Denardim Pedrão, então. Ah,
Nova dupla. É um cínico. Eu vou perguntar Calibar. pra ele, vai ser a primeira pergunta. Não tá precisando de uma dupla, um par, né? Dois baita representantes da música. Tomara que ele diga sim. Ô, Careca, o que vem aí, Careca? O Sala de Redação terminou, e agora? Aí vem o gaúcho, ó, Tchau, fui!